Muitas pessoas colocam forro de drywall em casa e pensam que não vão precisar mexer nunca mais, né? Mas aí um dia você está passando ali no seu quarto, na sua sala, e aí você olha para o teto e acha uma trinca. E aí você se pergunta, né? Mas como que apareceu? Por que apareceu isso? Bom, existem vários motivos para que isso aconteça. E nesse vídeo eu vou te mostrar alguns deles para você entender o porquê que isso pode acontecer. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Boss Bento. E hoje nós temos mais um vídeo da nossa série Casa Bonita Sempre. E aqui eu vou dar várias dicas de manutenção para sua casa, para você mantê-la bonita sempre. Antes de começarmos, já deixa seu like nesse vídeo aqui e se inscreve no canal, que toda semana a gente traz muito conteúdo legal para vocês sobre arquitetura, obras, decoração e também sobre manutenção. Bom, primeiro vamos explicar o que é o forro drywall, né? Como que funciona esse sistema. O forro drywall, ele é composto de placas de gesso prensado, onde você tem o gesso em pó prensado em duas camadas de papelão e ele forma aquela placa fininha e ela é presa através de uma estrutura metálica. Então nós temos arames, que geralmente são fixos no teto por arrebites ou por chumbadores. Esses arames, eles seguem para baixo até a altura dos reguladores, que são as peças que se conectam propriamente dito à estrutura do forro, que são os perfis. E esses perfis é onde são parafusadas as placas de gesso. Então nós temos um sistema onde nós temos toda a estrutura de metal, segura por arames, pelos reguladores e pelos perfis, e as placas de gesso são parafusadas nessa estrutura. E assim você consegue ter aquele visual do forro bem lisinho. Uma coisa que é interessante se utilizar também nesse tipo de forro são as tabicas. As tabicas, que são as peças metálicas que são fixadas nas paredes em volta daquele forro, que deixam um espaço entre a parede de alvenaria ou de qualquer outro material e o forro de gesso. E com isso, você tem ali uma separação que serve como junta de dilatação, onde o forro tem uma trabalhabilidade diferente das paredes. E como eles estão separados por essa peça metálica, isso já vai evitar que trincas apareçam. Muita gente pergunta aonde que esse tipo de forro pode ser instalado, né? E eu vou te falar que ele pode ser instalado em qualquer lugar. Se você tem uma casa com laje, se você tem uma casa com um telhado somente, você pode colocar o forro em qualquer lugar. O que você precisa estar ciente é de que você precisa de um telhado ou de uma impermeabilização com a manutenção em dia, para que você não tenha infiltrações e nem vazamentos de água, porque isso sim é o que vai fazer o seu forro estragar. Então, por exemplo, se você tem uma laje exposta, precisa estar com a impermeabilização em dia, para que não aconteçam problemas de infiltração nessa laje. E se você tem um telhado apenas, sem laje, é preciso que esse telhado esteja totalmente revisado, para que você não tenha problemas com vazamento de água entre as telhas ou na estrutura. Feita então a sua revisão na sua impermeabilização ou no seu telhado, aí sim você pode partir para a instalação do seu forro. Feita a instalação do forro todinha, você usou ali a sua estrutura, fez a montagem, parafusou as placas, utilizou as tabicas, e também existem algumas técnicas que a gente pode utilizar para evitar que trincas apareçam. A primeira delas é o uso da fita telada, que é uma fita que é colocada na junção das placas de drywall, que na verdade ela é uma exigência em norma para ser utilizada, para se evitar essas trincas, e junto com ela é utilizada a massa para drywall, que é a massa que também é usada para fazer a união dessas placas. E como ela tem uma certa flexibilidade, ela evita que trincas possam aparecer nessas regiões. Beleza, eu fiz lá o meu forro, segui todas as normas, utilizei a tabica, a fita, a massa para drywall, mas mesmo assim apareceram trincas no meu forro. O que faltou eu fazer? O que aconteceu? Por que ele foi trincar? Bem, se isso aconteceu, nós temos algumas possibilidades e eu vou explicar algumas aqui para vocês. A primeira delas é você ter algum trabalho externo na sua casa. Ou seja, por exemplo, se você tem algum vizinho que está em obras e acabou de fazer uma demolição de uma residência, por exemplo, ou se próximo da sua casa existe alguma obra de infraestrutura, onde você tem máquinas pesadas passando o tempo todo, isso causa trepidações no solo. E essas trepidações podem fazer sim com que o seu forro trinque, porque mesmo que ele esteja ali separado da sua estrutura, ele está pendurado nela, né? Ele utilizando ali os arames, ele está preso pelo telhado. Então quando você tem ali toda a trepidação da sua casa inteira, pode sim acontecer de alguma trinca aparecer, e isso é normal.
porque isso é um sinal de que o seu forro está bem fixo ali na sua residência e que esse trabalho ocorreu simplesmente no próprio forro, que ele foi influenciado não pelas paredes, mas sim pela sua própria trepidação. E como essa trepidação aconteceu de uma ordem de grandeza muito intensa, aí sim o seu forro pode ter trincado por esse motivo. Outra coisa que pode ter acontecido também para ele trincar é você ter algum problema na hora das instalações elétricas. Quando é feita as instalações elétricas em um forro, onde você tem a abertura daqueles vãos para instalar as luminárias de embutir, ou também fazer alguma passagem de fiação, com o corte é possível que alguma placa tenha desprendido daquela estrutura, algum parafuso tenha folgado, alguma placa tenha quebrado, e isso também pode ser um motivo para que você tenha essas trincas. Como essas placas elas não vão estar muito bem fixas naquela estrutura, se acontecer também algum trabalho ali específico ou alguma coisa que encostou naquele forro talvez, pode sim acontecer de alguma trinca aparecer. E aí para você identificar isso, é preciso olhar na estrutura e ver se todas as placas estão bem fixas. Você faz toda essa verificação e aí sim você tem a certeza de que a sua estrutura está bem presa e que as suas placas também estão bem fixas naquela estrutura. Caso tenha alguma parte que não esteja muito bem presa, aí sim você pode chamar um profissional que ele vai reparar aquela região para você e depois é só fazer a pintura normalmente. E um outro motivo também que pode ser a causa dessas trincas aparecerem é a fixação dos reguladores nos perfis. Como essas duas peças elas são simplesmente encaixadas na pressão, pode acontecer de algumas delas estarem mal encaixadas e com isso essa sua estrutura pode ser soltada naquela região. Assim, ela terá menos pontos de fixação e você tem uma força muito maior sendo solicitada por aqueles reguladores que estão em volta. E aí sim, você pode ter ali até um leve desnível naquele seu forro e esse desnível pode ocorrer essas trincas também. Uma outra coisa que pode acontecer de aparecer trincas no seu forro é quando você pendura coisas pesadas demais e que aquela estrutura não suporta. Quando você vai colocar uma luminária de LED, por exemplo, que ela é muito fina, ela é de embutir, o forro de gesso aguenta. Para você ter uma ideia, uma placa de gesso, ela aguenta um peso de 18 kg por metro quadrado apenas. Ou seja, você pode colocar ali uma luminária, alguma coisa que não seja tão pesada. Mas caso você necessite prender alguma coisa como um ventilador de teto, um lustre maior, pode ser que aquela estrutura do forro não suporte o peso. E aí você precisa fazer uma fixação em outro lugar, sem utilizar do forro. E caso você não tenha percebido isso e tenha feito aquela fixação direto no forro, isso também pode ser um problema, que aí você vai ter o seu forro sendo solicitado muito mais do que ele aguenta e aí você vai ter problemas com esse peso. A sua placa pode trincar e é até perigoso cair. Após identificar então todos esses problemas que podem ter causado essas trincas, você pode chamar um profissional que ele vai até a sua casa e ele vai corrigir todos esses problemas. Se você tem alguma coisa pendurada que está acima do peso permitido para o forro de gesso, isso tem que ser retirado. Se você tem só apenas alguma placa que está solta da estrutura ou algum regulador que se soltou dos perfis, é só fazer o encaixe novamente e conferir se ele realmente está bem preso. Após toda essa conferência, você pode fazer um tratamento das trincas com a própria massa para drywall e também com a fita telada. Depois disso, é só fazer o processo de pintura normalmente. O pintor ele vai amassar aquela região e vai pintar o seu teto todo, corrigindo assim, fazendo com que ele fique perfeito. E se você gostou de mais esse vídeo, já deixa seu like aqui nele e se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente traz muito conteúdo para vocês aqui sobre arquitetura, decoração, obras e também de manutenção. Muito obrigado por me assistir até aqui, espero vocês no próximo vídeo. Um abraço!